Bonjour! Eu vou fazer esse vídeo hoje pra vocês explicando como que eu virei meu carioca em Paris. Como que eu vim parar na França. Tem muita gente que me segue, mas não sabe disso. Até porque eu falo pouco, né? Então eu vou contar pra vocês. Eu vou resumir a história, gente, sem detalhes, senão o vídeo vai ficar enorme. Vamos lá. Em 2006 eu tava linda na minha vida no Rio de Janeiro. Trabalhando, vivendo, acontecendo. E aí uma amiga minha me chamou pra ser madrinha de um casamento. Essa minha amiga, ela tava se casando com um libanês. E esse libanês levou para o Brasil um monte de amigo, solteiros, casados, mas enfim, amigos franceses. Ele foi criado e crescido aqui na França. E o Adrian, ele era um dos padrinhos do casamento. E eu, uma das madrinhas. Então nós nos conhecemos, nos conectamos. Ele chegou lá uma semana antes do casamento, a gente ficou muito no WhatsApp conversando, tentamos marcar encontro, mas não conseguimos. E aí no casamento a gente conversou um pouquinho, só que não rolou, porque isso foi muito engraçado. O casamento aqui na França é muito longo. Como que é o casamento aqui na França? Você se encontra na cerimônia, né, ou na mairie, ou na igreja. E aí você assiste a cerimônia, depois você é recebido, eu esqueci como é que é o nome em francês, mas tem uma recepção que normalmente os pais da noiva dão. Então, depois da igreja ou da mairie, a gente vai pra casa dos pais da noiva e lá tem um mini coquetel. Depois desse mini coquetel na casa dos pais da noiva, a gente vai para o local da festa e celebração. Chegando no local da festa e celebração, a gente tem discurso, o noivo fala, a noiva fala, passa vídeo de fotos. Aí eles fazem uma brincadeira, pelo menos foi no que eu fui, aconteceu, tá? Fica um de costas pro outro, aí você tem que levantar a plaquinha, é verdade, é mentira, sou eu que fiz, ele que faz, tipo, quem é mais ciumento? Umas coisas assim. Aí depois disso tudo, servem o jantar. E o jantar na França, vocês sabem como é que são, né? Tem a entrada, tem o prato principal e tem a sobremesa. E aí, depois da sobremesa, é que a festa começa. Só que ele achava que... E aí, depois da festa, no meio da festa, lá, chega o bolo. E depois do bolo, você tem um último coquetelzinho e beijo, tchau, vai embora. E aí ele estava esperando um casamento assim longo. Então ele disse pra mim que ele estava esperando esse último coquetel após o bolo, que era onde ele ia se aproximar e chamar pra sair, porque ele tava lá por causa do casamento do amigo dele, então ele queria, tipo, curtir o casamento. E eu, Sabrina, acostumada com o casamento brasileiro, sabendo que era festa, beijo, tchau, fiquei meio irritada, porque passou a festa inteira, a gente dançando na pista, a pessoa não se aproximava de mim. E aí eu entrei no carro e fui embora. Só que quando eu tava indo embora, minha mãe tava dirigindo, aí eu pensei, falei, cara, quando é que esse cara vai embora, sabe? E aí eu mandei uma mensagem pra ele, perguntei, quando é que você vai embora? Ele falou, amanhã. Cara, quando ele falou amanhã, me deu um desespero. Eu falei, gente, a pessoa vai embora amanhã. O que eu faço? Aí eu falei pra ele, falei, a gente pode se ver? Aí eu não sabia. Aí ele foi responder, eu não sabia que o casamento ia acabar assim tão rápido. Quer tomar um drink comigo? Falei, quero. Aí eu fui em casa, tomei banho, troquei de roupa, chamei um Uber e fui encontrar com ele. E aí a gente tomou um drink juntos, só nós dois, num barzinho ali no Rio, em Ipanema. E ficamos. E no dia seguinte ele veio embora pra França. Só tem uma coisa que eu quero falar pra vocês voltando. Ele chegou no Brasil... a gente, desculpa, eu fico mexendo no sutiã, mas é porque a pessoa tá grávida, né? O peito tá incomodando. Ele chegou no Brasil uma semana antes do casamento. E aí nós fomos num barzinho pra todo mundo se conhecer, os padrinhos e as madrinhas. E eu cheguei por último, eu tava num evento, eu fiz um evento de final de semana, sábado, domingo. Então a gente tinha marcado o barzinho, tipo, domingo, 7 da noite, eu cheguei lá 8h30, 9 horas. E aí eles se levantaram, eu fui apresentada a todos eles e foi muito engraçado, porque na hora que ele veio falar comigo, ele estendeu assim, apertou a minha mão, aí ele falou, prazer, e quando a gente deu aquele olho no olho, eu senti uma coisa assim, muito diferente, eu pensei, é Fzão, né? Pensei, ih, ferrou.
E eu que não queria, eu tinha falado pra noiva que eu falei, olha, eu não quero saber de gringo que vem pra cá pro Brasil com aquelas intenções com brasileiras, não quero saber disso na minha vida. Mas foi bem assim, gente, na hora que a gente apertou a mão, assim, que eu olhei olho no olho, eu falei, putz. E ele também, depois quando a gente tava conversando, ele fala que naquele momento, ele sabia naquele momento que eu te olhei, deu um clique no meu coração. Eu acho tão romântico, tão fofo, mas ele fala exatamente isso, deu um clique no meu coração. Enfim, voltando, a pessoa veio embora pra França e eu fiquei no Brasil. E aí ele começou a me ligar pelo WhatsApp todo dia. Cara, a gente ficava assim à noite, horas, mas era 3 horas, 4 horas. Às vezes a gente virava a madrugada inteira no telefone e o fuso horário dele é 5 horas, né, de diferença, 4 horas de diferença. Então, às vezes ele chegasse pra mim e ele, caramba, tá clareando, já são 6 horas da manhã, eu tenho que trabalhar. E pra mim era tipo 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, eu deitava e dormia. E aí a gente ficou, sei lá, 1, 2 semanas, mais ou menos, telefone. E ele começou, ele falou, Sabrina, a gente precisa se ver de novo, a gente tem que se encontrar de novo. E ele falou, eu vou tentar tirar uma folga de 2 semanas e vou pro Brasil de novo pra te ver. Só que eu já tava com um contrato pra fazer as Olimpíadas no Rio. E eu tava com o mês de abril sem evento e eu ia começar no dia 1º de maio o meu contrato de Olimpíadas. Então eu falei, isso tudo a gente se conheceu, gente, foi no dia... Acho que foi 11 ou 12... 11 ou 12 de... A gente começou a namorar dia 14 de março. Foi a primeira vez que a gente ficou. O casamento foi dia 13. Então a gente se conheceu ali no início de março. 5, 6 de março. E aí já tava... Era início de abril. Final de março, início de abril. E eu fui e falei pra ele. Falei, olha só, eu vou ficar o meu mês de abril sem fazer nada. E depois eu vou entrar nas Olimpíadas e eu não vou mais poder sair. É Olimpíada para Olimpíada. Então, de maio a setembro, eu não vou poder ir pra França. Porque ele queria ir pro Brasil em abril e que eu viesse pra cá no verão de julho, agosto. Eu falei, impossível, Olimpíadas. Falei, vamos fazer o seguinte, eu vou pra aí agora. O meu aniversário é dia 25 de abril. Eu falei, eu vou pra aí, passo meu aniversário com você. E depois você vem pra cá. No meio da Olimpíada para a Olimpíada ia ter 2 semanas de folga, onde, óbvio, eu ia ter que trabalhar, mas pouco. Eu falei, aí você vem pra cá e fica nesse período comigo. E foi o que fizemos. Eu vim pra cá em abril, eu cheguei aqui no dia 12 de abril, e aí a gente comemorou o dia 14 juntos, tipo um mês que a gente tinha se beijado pela primeira vez. E aí eu já voltei pro Brasil. Eu voltei pro Brasil no dia 28 de abril, eu passei aqui 3 semanas com ele e eu já voltei pro Brasil sem mala. Na verdade, voltei com a mala, mas vazia. Já deixei tudo aqui. A gente conversou pra caramba, a gente se curtiu muito e foi engraçado assim, porque foi um dia a dia de casal. Ele não pôde tirar 3 semanas de férias e depois ele ia tirar mais 2 pra ir pro Brasil me visitar. Então ele tirou todas as sextas-feiras off, nós tivemos longos finais de semana e algumas segundas. Então, no final de semana a gente fez umas viagens curtas de 1, 2 horas de carro aqui perto de Paris. E durante a semana ele acordava de manhã, ele ia pro trabalho e eu ficava em casa. E aí eu ia a Paris sozinha, eu andei muito aqui na cidade. Teve um dia que eu fiz faxina na casa. Enfim, às vezes eu cozinhava pra ele chegava do trabalho, já tinha comidinha prontinha, jantar. A gente foi criando mesmo a nossa rotina, o nosso dia a dia. E aí, quando a gente tava voltando de São Malo, já no dia do meu aniversário, ele tirou uma semana, assim, de férias. A gente foi pra São Malo, tipo, na quarta-feira, voltamos na segunda. E aí ele falou pra mim, Sabrina, eu não quero namoro à distância, eu não quero relacionamento à distância. Como é que a gente faz? Aí eu falei, não sei como é que a gente faz. E a gente veio na viagem, era uma viagem de 4 horas de carro, a gente veio na viagem inteira conversando e planejando. Então chegamos à conclusão que o melhor era eu vir pra cá. Eu trabalhava com produção de eventos, já tinha um nome no Brasil, já tinha uma rotina de trabalho, de ganho, mas eu era freelance. E aqui na França não, aqui na França ele tem um emprego fixo, o apartamento dele é alugado, no Brasil eu tava morando com a minha mãe. Então, assim, era muito mais fácil eu vir pra cá, já tinha uma estrutura pra gente realmente ser um casal morando junto, do que ele ter que ir pro Brasil. Se ele fosse pro Brasil, ele ia ter que pedir demissão aqui, procurar um emprego lá, a gente ia ter que procurar um apartamento, alugar, enfim, ia ser muito confuso. E aí a gente pensou nisso, falou, não, eu venho pra França, a gente fica na França, sei lá, 6 meses, 1 ano,
E ele sempre foi muito apaixonado pelo Brasil, ele já viajou no Brasil, conheceu o norte, né, Manaus, Recife, Jericoacoara. Já tinha ido pra São Paulo várias vezes a trabalho. Essa vez no casamento que ele foi pro Rio, eles ficaram 10 dias no Rio, também ficou rodando, andando, conhecendo. E ele tinha a possibilidade de tentar conseguir uma transferência pela empresa dele pro Brasil. A empresa dele tem uma filial em São Paulo. Então o nosso plano era eu vir pra cá e aí a gente tentar ir pro Brasil. Mas aí acabou que essa vaga do Brasil não rolou. Ofereceram pra ele uma vaga no Texas, que a gente não quis, e depois no México, que também a gente descobriu que estávamos grávidos, e aí não fomos, e aí estamos aqui. Já fez 2 anos, eu me mudei pra cá no dia 20, eu cheguei aqui 24 de setembro de 2016. E estamos aqui, morando juntos esse tempo todo. Caímos na porrada no início pra se adaptar, como eu falo do vídeo, em diferenças culturais pra vocês, né? A gente teve muito essa coisa de aprender mesmo a viver dentro de casa. Eu cheguei dentro de casa, eu queria mudar a decoração das coisas, eu queria botar uma flor dentro de casa e ele achava tudo um absurdo. Ele falava, não, a casa tá pronta, a casa não precisa de mais nada, por que vai mudar isso, por que vai mudar aquilo? Mas é muito do francês, tá, gente? O francês também tem isso. O francês, ele não é muito consumista. O francês não é uma pessoa que compra muita coisa, né? Eu lembro que no início eu ficava assim, porque eu preciso de um casaco, um preto, um branco, um marrom. Ele, mas pra que isso? Você só precisa de um casaco. Aqui eles são assim, eles têm um sobretudo de lã, tem um casaco que é o de dia, que é esse, parece de plástico, né? Mas não é a do Dune, aquela fofinha. Enfim, eu vou fazer um vídeo também explicando sobre isso, porque como os franceses se vestem, como que é o comportamento deles de compra. A gente teve isso, assim, muito, muito louco, porque eu queria, tipo, que ele desse todos os pratos de casa e a gente comprasse um conjunto bonitinho novo. Aí ele, mas eu não preciso comprar um conjunto bonitinho novo, eu já tenho 4 pratos perfeitos dentro de casa. A única coisa que eu consegui fazer ele trocar foi o colchão da cama. Isso eu não abri mão. Falei, olha só, beleza, eu vou aceitar a casa inteira, porque ele já morava aqui há 11 anos solteiro, né? Aí eu falei, olha só, beleza, casa de solteiro, cheguei, mas o colchão da cama eu quero um colchão diferente. Eu acredito muito em energia, né? E energia sexual, né? É uma coisa pesada. E aí eu cheguei, foi acho que numa quinta-feira, no sábado a gente comprou o colchão novo, e aí eu joguei fora o outro, e esse colchão é só meu e dele, desde que eu cheguei aqui. Mas foi muito engraçado, isso me ajudou muito, muito, muito. Ele trabalha com meio ambiente. Então, tudo ele pensa, qual é o gasto da água, qual é o gasto da energia, pra que a gente vai comprar coisas novas se as coisas antigas funcionam muito bem. É muita questão da economia, da ecologia. E eu sempre fui uma pessoa apaixonada, amante, protetora dos animais. E desde que eu vim morar com ele, eu comecei a aprender muito sobre não só os animais devem ser salvos, mas o planeta inteiro. E hoje em dia eu vivo assim. Hoje em dia eu não compro muita coisa nova. Sempre que eu preciso de uma coisa, eu busco um de segunda mão, um usado. Se o usado não cair bem, aí sim eu vou atrás de uma coisa nova. A neném, a gente tá comprando tudo de segunda mão pra ela, tadinha. O berço eu consegui doado, o Moisés. A mesa de trocar a fralda eu comprei usada. As roupinhas dela, aqui as pessoas vendem lote de roupa de criança. E eu comprei um lote de roupa de criança, veio com 148 peças. E aí eu tirei 6 que estavam meio velhinha, usada, uma furadinha assim na costura. E a única coisa que a gente realmente tá pensando em comprar novo é o carrinho. Porque o carrinho eu quero que ele funcione perfeito, que tenha segurança, que tenha garantia, essas coisas. Mas enfim, isso é um outro vídeo que eu vou falar pra vocês sobre comportamento. Também vou fazer um vídeo sobre pré-natal na França, porque é bem diferente do Brasil. E isso, gente, foi assim que eu me tornei uma carioca em Paris. Por que uma carioca em Paris, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu não tinha trabalho. E o visto que eu vim não me dava dinheiro a trabalhar. Eu não tinha visto para trabalhar. E aí eu pensei, o que eu vou fazer da vida? Ficar em casa, dona de casa? Tédio, né? Total. E no primeiro... Quando eu cheguei aqui em setembro já era bem inverno. Então eu fiquei muito em casa, fazendo maratona de minissérie, comendo todas as guloseimas da França. Engordei uns 5, 6 quilos. E aí deu uns 3, 4 meses, falei, não, Sabrina, chega, vamos fazer alguma coisa da vida.
Então eu resolvi fazer o blog Uma Carioca em Paris pra poder passar pra vocês isso tudo. No início é uma troca mesmo, é uma coisa de passar. Se vocês verem, eu nem vendo nada, nem tô ganhando dinheiro com isso. Penso sim agora, meu canal do YouTube, se crescer, de repente eu começo a ganhar uns cliques aí, começo a ganhar um dinheirinho extra, né? Agora tem uma criança chegando na minha vida. E de resto, eu trabalho com mídia social, eu faço gerenciamento de mídia social, eu sou formada em design gráfico, mas confesso que há muito tempo eu não crio arte, então eu tô meio enferrujada nessa área. Mas toda a parte de marketing, de relacionamento, de gerenciamento de mídia social eu faço para algumas empresas, alguns outros empreendedores. E é assim que eu ganho meu dinheiro, gente, trabalhando em casa, inventando coisas na internet. Tá? O vídeo já tá ficando muito longo, então vou cortar por aqui e aos pouquinhos eu vou fazendo outros vídeos e vou falando mais pra vocês sobre outras coisas, tá bom? Beijo, obrigada!